Clara sempre teve um sonho: tornar-se escritora. Desde pequena, passava horas inventando histórias em seu caderno, criando mundos, personagens e aventuras que a faziam sentir-se viva. Mas a vida adulta, com suas responsabilidades e desafios, levou Clara a um caminho diferente. Embora seu sonho estivesse vivo, ele parecia cada vez mais distante, escondido sob camadas de insegurança. Era sempre a mesma história. Quando pensava em começar a escrever, uma sensação de aperto no peito surgia. O medo tomava conta, sussurrando em sua mente: e se ninguém gostar? E se for ruim? E se falharem com você? Esses pensamentos se tornavam barreiras invisíveis, mas extremamente fortes, que a impediam de agir. Clara se via em situações onde a vontade de escrever estava lá, pulsando em seu interior, mas algo a segurava. Quando tinha uma ideia nova para um livro, começava a escrever, mas logo parava. A insegurança tomava conta. Ela pensava em todas as críticas que poderia receber, no medo de falhar, e isso a impedia de continuar. O resultado? Muitos começos sem fim. Incontáveis páginas em branco, cheias de promessas não cumpridas. Em outro momento, Clara viu um concurso literário que parecia ser sua grande chance. Ela tinha uma história pronta, algo realmente especial, mas à medida que o prazo de envio se aproximava, o medo se intensificava. A ideia de ter seu trabalho avaliado por outras pessoas, de expor sua escrita ao mundo, a fazia hesitar. Quando o último dia chegou, Clara desistiu. O medo venceu novamente. Era como se o medo fosse um gigante invisível que a seguia, sempre sussurrando dúvidas, convencendo-a de que não estava pronta, de que não tinha o suficiente. E assim, os anos se passavam, e Clara seguia sem avançar. O medo se tornara um aliado indesejável, que a impedia de atingir suas metas e sonhos. Ela acreditava que, de alguma forma, o medo a estava protegendo, mas, na verdade, estava a aprisionando. Clara passou anos dessa forma, com o medo controlando sua vida. A cada oportunidade perdida, ela se sentia mais frustrada e, ao mesmo tempo, mais encurralada em sua própria mente. Mas um momento decisivo a fez refletir profundamente sobre sua situação. Ela estava em uma reunião de amigos, onde o assunto era sobre os sonhos de cada um. Todos estavam empolgados com seus projetos, mas Clara se sentiu estranha. Quando chegou sua vez de falar, ela hesitou. O medo imediatamente invadiu seu corpo. Seus amigos estavam todos empolgados com o que estavam fazendo, enquanto Clara sentia que estava paralisada. Não tinha nada de grande para compartilhar. Ela ficou em silêncio por um momento. Sentiu a vergonha subindo pelo seu pescoço. Como poderia ser parte daquele grupo, com tantos amigos tendo sucesso e Clara ainda estagnada, com um sonho que nunca se concretizava? Foi nesse momento que o medo se revelou em toda a sua força. O medo de ser invisível, de ser mais uma, de ser uma pessoa que, apesar de sonhar, nunca fez nada de significativo. Outro exemplo aconteceu meses depois, quando ela recebeu um convite para uma palestra sobre literatura. O evento era de pequeno porte, mas tinha uma oportunidade valiosa de conhecer escritores experientes e discutir sobre o mercado editorial. Clara estava empolgada e, ao mesmo tempo, aterrorizada. A insegurança tomou conta, e mesmo estando tão perto da chance de se conectar com pessoas influentes, ela recuou. Quando o dia chegou, Clara mandou um e-mail cancelando sua participação, alegando um compromisso de última hora. O que, na verdade, ela tinha medo de enfrentar: um ambiente novo, com pessoas mais experientes, com histórias que pareciam mais valiosas do que a sua. Ela ficou se questionando depois: por que sempre desisto antes de tentar? O medo de falhar havia sido o maior obstáculo, e Clara não sabia mais como vencer esse inimigo. Um dia, Clara teve um encontro inesperado que mudaria sua vida para sempre. Durante um café com uma amiga próxima, Clara desabafou sobre suas frustrações, sobre o medo que a mantinha refém. Sua amiga, que já conhecia a insegurança de Clara, a desafiou com uma pergunta simples, mas profunda. Você tem medo de falhar, certo? Clara, quase imediatamente, respondeu com um suspiro profundo. Sim, e esse medo me paralisou por tanto tempo. Ele me impede de dar qualquer passo. Sua amiga a olhou nos olhos e disse algo que ficou marcado para sempre. O medo é como um gigante invisível, Clara. Ele só tem poder enquanto você não o encara.
Quando você decide enfrentá-lo, ele perde a força. O verdadeiro medo não é o fracasso em si, mas o medo de tentar e falhar. O pior fracasso não é errar, é nunca tentar. Essas palavras se tornaram um divisor de águas para Clara. Pela primeira vez, ela sentiu que o medo, longe de ser um escudo que a protegia, era o inimigo que a impedia de viver seus sonhos. Foi então que Clara tomou uma decisão. Ela não permitiria que o medo decidisse mais nada em sua vida. Ela começaria, nem que fosse um pequeno passo, a enfrentar seus medos e inseguranças. Clara decidiu, finalmente, escrever. Mesmo com o medo à espreita, ela pegou sua caneta e, com mãos trêmulas, começou a escrever seu primeiro capítulo. Não foi fácil. Ela se questionava a cada frase se sua escrita era boa o suficiente, se alguém iria gostar, mas ela se forçou a seguir em frente, ignorando o medo que lhe dizia para parar. Ela compartilhou o capítulo com um amigo confiável, que a incentivou. Ao invés de encontrar críticas duras, como ela temia, Clara recebeu elogios construtivos. E mais importante, ela não desmoronou com as pequenas críticas que vieram. Ela aprendeu a ver isso como um processo de aprendizado. O maior marco para Clara foi quando, finalmente, ela decidiu enviar seu trabalho para um concurso literário. Dessa vez, ao invés de se retirar, ela apertou o botão de envio. Não havia mais volta. Quando recebeu o e-mail de confirmação, sentiu uma sensação estranha e maravilhosa. Ela havia vencido o medo. Clara já sabia que o mais importante não era a vitória ou a derrota, mas o fato de que ela havia enfrentado seu maior inimigo e decidido agir. Após o envio do seu trabalho para o concurso literário, Clara se viu em uma jornada de transformação. Quando recebeu a confirmação da editora, ela soube que havia dado o primeiro passo rumo à realização de seu sonho. A sensação de medo que a acompanhava há anos já não tinha o mesmo poder sobre ela. Ao enfrentar a insegurança, Clara passou a perceber que, embora o medo estivesse sempre presente, ele não precisava mais ditar suas decisões. Com a publicação do seu livro, Clara viu portas se abrindo de forma inesperada. Ela começou a receber convites para entrevistas, podcasts e até mesmo para palestras. No começo, as palestras eram pequenas, em eventos literários ou universidades locais, mas à medida que sua obra se tornava mais reconhecida, as oportunidades foram crescendo. Clara começou a viajar para cidades ao redor do país, falando para públicos maiores, compartilhando sua jornada de superação e a importância de enfrentar os medos que nos limitam. Ela começou a se conectar com pessoas inspiradoras e a visitar lugares que sempre desejou conhecer. O medo de falhar, que antes a paralisava, agora se transformava em combustível para sua jornada. As oportunidades se multiplicaram, e Clara percebeu que, ao invés de se esconder, ela deveria continuar se arriscando, abraçando as novas possibilidades que surgiam à sua frente. Ela estava mais conectada do que nunca com seu propósito, e sabia que a verdadeira liberdade vinha não da ausência de medo, mas da coragem de seguir em frente. Cada passo dado a levava mais longe dos limites que ela mesma havia imposto, abrindo um mundo de possibilidades incríveis. À medida que Clara continuava a dar palestras e compartilhar sua história, ela percebeu que o medo, que antes a controlava, havia perdido seu poder. Sua confiança cresceu à medida que se conectava com pessoas ao redor do mundo, inspirando outros com sua jornada de superação. Em um grande evento literário internacional, Clara teve a oportunidade de palestrar para milhares de pessoas, e pela primeira vez, sentiu que o medo não mais a paralisava e ela tinha domínio sobre suas decisões. Com o tempo, Clara viajou para vários países, conhecendo culturas e pessoas novas. Cada palestra e viagem a aproximava ainda mais de seu propósito. Ela compartilhou sua história com públicos variados, ajudando outros a entender que o medo não deve ser um obstáculo, mas algo a ser enfrentado para alcançar grandes realizações. Ao aprender a lidar com seus próprios medos, Clara não apenas transformou sua vida, mas também ajudou a transformar a vida de muitas outras pessoas. Ela agora sabe que o mundo além do medo é vasto e está repleto de possibilidades. Basta ter coragem para atravessar a barreira. Obrigado por assistir este vídeo, e comente aqui: o medo já te impediu e fazer algo que você queria muito ter feito?